Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 122 e recebemos o filósofo Severino Goenha para uma conversa sobre a maldição das riquezas. Em verdade, o mote inicial da conversa era falar sobre a Covid-19 e a série de artigos que Goenha tem escrito sobre o tema. Mas uma pergunta inicial sobre a guerra em Cabo Delgado, região do norte de Moçambique, fez com que o foco se transferisse para esse embate, que já dura 3 anos, mas que só há pouco tempo parece ter interessado a mídia internacional, justamente quando alguns estrangeiros são vítimas desse embate. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. É o caso do episódio de hoje. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato@filosofiapop.com.br. Continuamos com nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com custos de edição e hospedagem. Conseguindo valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5 mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais e faça os comentários. Continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa sobre Maldição das Riquezas com o Severino Goenha. Eu há pouco tempo, eu pensei em fazer uma conversa sobre a situação de Moçambique, da Covid-19 e como está sendo aí, mas hoje não falar da situação de Cabo Delgado parece ser impossível, né? Até porque nesse último conflito que houve há uma semana, foi a primeira vez que morreram estrangeiros. E parece que é a primeira vez que a imprensa internacional está olhando, é como se um conflito que existe há 3 anos começasse agora, né? Para a imprensa internacional. Como é que se vê essa situação? Olha, Moçambique é um país de guerras. Infelizmente, a nossa geração é uma geração que passou de um conflito ao outro. Nós tivemos, vou deixar as guerras afro-africanas, que fizeram com que houvesse ocupações dos chamados Zulus no século XIX e no estabelecimento de reinos, digamos assim, africanos, mas de origem exógenas. E vamos concentrar simplesmente em 2 fatores principais. Até ao século XIX, você recorda-se que a escravatura acaba nos Estados Unidos em 1865 e acaba com os chamados luso-brasileiros 20 anos mais tarde, em 1885. E é esse mesmo ano que há a Conferência de Berlim, que divide praticamente os territórios africanos. Quer dizer que depois de 4 séculos seguidos de disseminação de conflitos, de escravatura, de roubo de homens, de destruturação de tecidos sociais, você tem que pensar que os escravagistas e os comerciantes de escravos vinham pelas águas, pelo mar. E em volta das águas, em volta do mar, tem as melhores terras pela umidade para as colheitas, tem condições de pesca, condições de sobrevivência que o interior das terras tem menos. Então, vindo do mar, as pessoas ou eram apanhadas e transportadas como escravos, ou boa parte das populações tiveram que se refugiar no interior para fugir, digamos assim, esta captura e esta coisificação que levou ao transporte de milhões de pessoas da nossa zona. Em 1885, oficialmente, acaba a escravatura, começa o colonialismo, mas entre os dois, na história de Moçambique, há uma nuance, digamos assim, que é preciso ser feita. Os portugueses inventaram aquilo que chamaram os trabalhos forçados e continuaram a transportar muita gente aqui de Moçambique para São Tomé. São Tomé não era habitada, boa parte dos habitantes de São Tomé e de Cabo Verde provinham das nossas terras,
Aqui em Moçambique, quando a pessoa era condenada pelos portugueses, era condenada a trabalhos forçados, era levado praticamente na mesma situação de escravatura para São Tomé, de onde não voltava mais. As ilhas vizinhas, há um historiador, Pelletier, historiador francês, que escreveu um livro chamado O Nascimento de Moçambique, onde ele mostra que boa parte das ilhas vizinhas, os Comoros, as Seychelles, os Camarões, os Comoros, as Seychelles, aqui no Madagascar, todas as ilhas, Maurícias, etc., foi povoada em boa parte por pessoas que eram forçadas a sair de Moçambique, neste tráfico que, afinal de contas, continua a funcionar. Uma vez eu fui ao sul do Egito e uma senhora lá, na parte negra do Egito, ela dizia-me: mas tu és como nós, por que não falas a nossa língua? E a resposta era: é muito provável que eu seja sejamos as mesmas famílias que fomos transportados à força para aqui, outros ficamos para o outro lado, mas nos parecemos fisionomicamente até muito. E se alguém dissesse que fôssemos irmãos, não havia margens para ter algumas dúvidas. Então, entre a escravatura e o colonialismo, é preciso dar esta especificidade da colonização portuguesa que é Moçambique, que foram os trabalhos forçados. Trabalhos forçados, que quer dizer que foram sinónimo de grande violência. Os reinos africanos tentaram resistir, o último caiu só no fim do século XIX, 1895 mais ou menos, que foi o Império de Gaza. O colonialismo continuou a ser um tipo de grande violência com as pessoas. E é contra esta violência que em 62 nasce o Movimento de Libertação, que em 75 proclama a independência de Moçambique. Esta guerra levou 10 anos. Diferentemente do conjunto dos países africanos de língua inglesa ou francesa, em que houve negociações e chegou-se à independência, nós, falantes de português, tivemos que passar por uma nova violência de armas. 10 anos de luta de libertação nacional, com mais mortes de ambas as partes, com muito sofrimento das populações, com muita destruição de infraestrutura. Quando em 75 pensávamos que finalmente estávamos independentes e a paz podia vir, em 75 mesmo fomos atacados pela Rodésia do Sul, antigamente era governada por Ian Smith, e logo a seguir a independência do Zimbábue, esses militares passaram para a África do Sul e durante 16 anos Moçambique foi submetido de novo a uma guerra, talvez a mais feroz de todas, porque ela ocupou o conjunto do território moçambicano, até mesmo nas periferias da cidade de Maputo, que tinha ficado, digamos assim, de base na Primeira Guerra. Assinou-se o Acordo de Roma, chegámos ao período de paz e logo a seguir, por desentendimentos ou não cumprimento de partes desses acordos, nós tivemos foculares de conflito constante. De 1990, ao fim das hostilidades até hoje, tivemos 4 ou 5 acordos de paz, porque, afinal de contas, a guerra continuou sempre a ser a rima principal do nosso percurso histórico nesse tempo. Estas guerras tinham todas uma valência, vamos chamar assim, quase arcaica, quase antiga. Elas provinham da continuação daquilo que eram os processos de escravatura, de colonialismo, da dominação. Eram resíduos da Guerra Fria, porque a Guerra de 16 anos nossa tinha muito a ver com o fato que Moçambique proclamou um Estado socialista e era completamente circundado de Estados que viviam não da esquerda, mas da extrema-direita, como eram os regimes racistas da Rodésia ou a apartheid da África do Sul. Então, o pretexto para que se entrasse a Moçambique e se criasse a desordem que se criou com mortes e guerras, inscrevia-se no quadro da Guerra Fria. A Guerra de Cabo Delgado não tem nada a ver com a Guerra Fria. Eu devo contar-lhe uma anedota simples. Eu estava em Roma quando Gorbachev publicou a Perestroika. Na altura, eu não fui às aulas esse dia, fui a uma livraria, fiquei na fila para ser um dos primeiros a adquirir o livro e voltei para casa, fechei-me no meu quarto e li o livro todo. Tanto era, digamos assim, a minha inspiração a que finalmente as razões do conflito entre potências que depois se deflagravam no conjunto dos países periféricos terminasse definitivamente e nós enverdássemos esta era a utopia no qual eu queria acreditar
como jovem, e como, digamos assim, como filósofo, como alguém que pensa quase romanticamente na possibilidade do mundo de paz, eu queria acreditar que, acabando a Guerra Fria, entraríamos numa era diferente. E o que aconteceu depois está na vista de todos, é que praticamente a Guerra Fria foi substituída por uma outra guerra. Se a gente olha historicamente, a gente olha sociologicamente para quem substituiu a Guerra Fria, a Guerra Fria passou a ser substituída por aquilo que se chamou o novo ciclo de violência ou de confrontação ao mundo. E ela opunha, vamos chamar assim, um certo Ocidente com um Islão político. Este Islão político foi fazendo a sua estrada, começou com aquilo que mais tarde vai chamar Bin Laden, as guerras do Afeganistão, em que participaram a Rússia de um lado, os Estados Unidos do outro, uma vez outra. Depois tivemos o chamado Estado Islâmico, os conflitos na Síria, sobretudo depois do 11 de setembro, o que deu auge à guerra de Iraque, a destruturação da zona do Médio Oriente, etc, etc. Mas isso ficava longe dos nossos conflitos tradicionais. A pouco e pouco, este conflito da nova história mundo começou a descer no continente africano, começou a entrar na Nigéria, entrou no Quênia, quando começou a nascer o chamado Boko Haram. Mas esta guerra também ficava longe de nós. Quer dizer, nós, apesar de termos uma maioria de população muçulmana, tínhamos dois elementos que pareciam ir contra a possibilidade de que isso chegasse até nós. Primeiro, a hegemonia cultural, social e política, e mesmo económica de Moçambique, era detida por gente que tinha sido educada e crescida numa atmosfera portuguesa. Portuguesa quer dizer cristã. O colonialismo português tinha imposto o cristianismo como religião oficial e tinha até feito um acordo chamado Concordata com a Igreja Católica, com o Vaticano, para que os padres que vinham a Moçambique fossem portugueses e que tivessem como missão não simplesmente evangelizar, mas também educar as pessoas a serem portugueses na língua, na cultura, no direito e etc. Um segundo elemento que jogava contra isso é que o tipo de Islão presente em Moçambique, sendo um país de costa, era presente já desde encontramos restícios de Islão desde o século VIII e IX, mas foi um Islão que foi-se um pouco na esfera daquilo que diz o filósofo Edward Blyden, um Islão que se foi africanizando. Quer dizer que ela foi ganhar as cores das culturas locais. Ela soube fazer, digamos assim, fazer equipe com a maneira como as pessoas viviam as próprias especificidades culturais, as próprias evocações tradicionais e etc. E foi sempre um Islão pacífico. Ela nunca fez referência aos grandes locais de Islão tradicional, que seja o Sudão, o Egito, o Paquistão, a Arábia Saudita. Ela ficou aquém daqueles conflitos tradicionais que sempre opuseram os xiitas, sunitas, os ismaelitas, etc. Aliás, todos estavam presentes, mas havia uma convivência pacífica, cada um no seu lugar talvez, mas nunca houve conflito desse ano. E de repente temos aquela guerra em Cabo Delgado. A guerra em Cabo Delgado tem em Moçambique 4 explicações, ou 4 tentativas de explicações. Uma série de jovens, de investigadores, de universidades, quer sociólogos, quer antropólogos, quer historiadores, tentam encontrar razões que possam justificar o nascimento repentino daquele conflito no norte. Uma explicação é o fato que, historicamente, um grupo chamado os Moanis, que são islamizados e que vivem na costa, que são essencialmente comerciantes e muitos virados também ao exterior, tenham, durante o processo de escravatura, militado a raptar macondes e a vendê-los como escravos durante o processo de escravatura. Esta tese tem sido defendida com força por muita gente, tanto mais que a Guerra de Libertação de 10 anos teve como maiores protagonistas os macondes, que não só foram antigos escravizados, mas também tornaram-se cristãos, quer dizer, são de tradição cristã, mas depois da independência eles têm uma presença hegemónica a nível da governação nacional.
o próprio Presidente da República hoje, como foi o nosso Primeiro-Ministro da Defesa, de quem são familiares até, é de origem maconha. Esta explicação, mais do que explicar o fenómeno, me parece uma denúncia de desigualdades sociais, com um cariz étnico que, de facto, se criou em Moçambique nos últimos 20, 30 anos. Mas não acredito que esta seja razão suficiente e explicativa para a guerra que estamos a cometer. Temos um segundo nível de explicação. O segundo nível de explicação tem a ver com o grande nível de pobreza das populações daquela região. De facto, Moçambique, a geografia moçambicana faz com que a capital do país esteja no sul, esteja em Maputo. Maputo é capital, Maputo é a sede das instituições políticas, Maputo é a sede das universidades e dos centros do poder, quer político, quer económico, quer social. A consequência disto é que o número maior de pessoas melhor formadas, melhor educadas e com melhor nível de vida em Moçambique estão concentradas na Zona Sul. Ora, as descobertas que se vão fazendo em termos de recursos naturais fazem-se na Zona Centro e, sobretudo, na Zona Norte. Cabo Delgado é exatamente, enquanto Maputo é o ponto sul de Moçambique, Cabo Delgado é o ponto norte. O que acontece? Acontece que as pessoas que vão tirar melhor benefício destes recursos situados em Cabo Delgado são, de um lado, os estrangeiros, são as grandes companhias. Tivemos primeiro a Eni, depois tivemos as duas companhias americanas, agora temos a Total, mas eles precisam de fazer acompanhar por moçambicanos para fazer os trabalhos, enfim, eu vou chamá-los secundários, mais administrativos, mais de logística, etc. E quem são as pessoas que estão melhor armadas para fazer esse tipo de serviço? São aquelas que melhor instrução ou melhor formação têm. E essas pessoas encontram-se na cidade de Maputo ou saem do sul de Moçambique. Então, os maiores beneficiários das riquezas do Norte não são os jovens e os provenientes do Norte, são os estrangeiros e são os nacionais de origem do Sul. Esta verdade leva a que uma segunda explicação seja para dizer que trata-se de uma revolta da discriminação económica que são vítimas as pessoas do Norte a favor dos estrangeiros e os provenientes do Sul de Moçambique. Também esta razão não me parece explicativa, porque a mesma situação se produz em outras zonas de Moçambique. Eu penso em Tete, onde descobriu-se o carvão, e que era a Vale brasileira que vinha. Havia muitos brasileiros, quer dizer, muitos estrangeiros não moçambicanos, e os moçambicanos que estavam também eram de origem do Sul. Temos o ProSavana, que é uma grande empresa que também tem colaboração com o Brasil, porque é um projeto japonês ou brasileiro que já foi implementado no Brasil, que tinha que cobrir um espaço enorme de Moçambique e deslocar mais de 7 milhões de pessoas, e os maiores beneficiários eram, uma vez mais, brasileiros e japoneses nesse caso, mas do outro lado também eram, digamos assim, as pessoas do Sul. Mas esta repetição de recursos fora do Sul a beneficiar pessoas que eram estrangeiras e do Sul foi-se repetindo gradualmente, digamos assim, no espaço de Moçambique. Isso cria insatisfações, cria revoltas, cria digamos assim, um clamor contra as desigualdades extremamente justificadas. É um facto, mas também não me parece que haja aí razões suficientes para pensarmos que se trata, de facto, de razões, digamos assim, de desproporção económico-social. Há um terceiro nível de explicação que se dá, é a questão do jihad, do Islão. Neste sentido, se tenta puxar o conflito de Cabo Delgado a uma explicação que teria como origem o que substituiu a Guerra Fria entre a antiga União Soviética de Gorbachev, que rendeu-se, e o Ocidente, que foi substituído, claramente, como sabemos, pelo Islão político e pela existência de um Estado Islâmico que reivindicava as terras ou espaços que outrora foram ocupados pelos árabes ou pelos muçulmanos, etc, etc. Esta explicação até parece lógica e coerente. Esta explicação parece lógica e coerente, primeiro, porque temos muitos muçulmanos em Moçambique, até são quase a maioria. Segundo, porque as pessoas que aparecem a fazer filiação ao Estado Islâmico. Terceiro, porque falam em árabe. Quarto, porque vão dizer Allah Akbar, todas essas coisas.
Essa explicação, que parece lógica, me parece também óbvia demais. Óbvia demais por quê? Se a gente olha para o que aconteceu nos últimos anos, ou pelo menos a gente lê a imprensa, a gente tem a impressão que a guerra na Síria decapitou o essencial, digamos assim, quer dos fundos de financiamento, quer do poder militar, quer de um Estado-Maior, com lideranças hegemónicas que subsistiram desde a morte de Bin Laden, passando pelo 11 de setembro até a guerra da Síria. O segundo elemento é que, para sair da Síria, atravessar a zona da Somália e chegar até o sul de Moçambique, a sul da África e o norte de Moçambique e Cabo Delgado, a gente tem radares, a gente tem navios de guerra, a gente tem presença militar, essencialmente francesa e americana, que não poderiam não ter visto o movimento que estava a realizar ou que estava, digamos assim, a movimentar nessa zona. E me parece que a fragilização do Estado Islâmico não lhe permite ter o substrato de homens, material, capacitação, de exercitação que se presta neste momento pela comunidade internacional. Me parece que é uma justificação. Há um quarto elemento que não sei como se desdobra, mas no meu inconsciente é aquele que prima e que está na origem do que acontece em Cabo Delgado. É aquilo que eu chamo a maldição do petróleo, a maldição do gás. Acontece que o gás e o petróleo em Moçambique tornou-se muito presente, muito comum repentinamente, sem que o Moçambique tivesse meios próprios, nem em termos humanos, nem em termos financeiros, para poder extrair. E com aquilo que é o valor do petróleo, tornou-se um elemento preponderante, galvanizador, naquilo que se pretendeu que fosse a mudança, digamos assim, a saída da pobreza em relação ao desenvolvimento. Esqueceram-se duas coisas: a incapacidade local em termos de recursos humanos e recursos materiais, e é o fato que tínhamos que confiar isto à gestão, à exploração, à vigilância, à supervisão a completa daquilo que estavam no estrangeiro. Que eram estrangeiros, essas grandes multinacionais internacionais, que não têm outro objetivo senão sugar o máximo que podem. Se recordar, saber que no interior, onde se suga o petróleo, não há um moçambicano. Não há um moçambicano que saiba qual é a quantidade de petróleo que temos, o que é que se extrai, o que é que significa perfurar o petróleo, tirar, vendê-lo, etc, etc. Os moçambicanos só podem se contentar com aquilo que dizem aqueles que chegam a esses lugares, exploram o petróleo e fazem tudo o resto. O que me leva a pensar que nenhum país deveria nunca autorizar a exploração dos seus próprios recursos sem primeiro ter-se formado e formado pessoas que fossem capazes, pelo menos, de uma gestão e uma, digamos assim, e uma supervisão daquilo que acontece no espaço e no terreno. Este é o primeiro elemento. O segundo elemento que me parece importante nisto é que nós passamos muito rapidamente de vendedores a assistidores. Nós vendemos os espaços, confiamos a Eni passou aos americanos, esperamos a Total, e isto correspondia a um plano da Total, porque a França sempre viu esta zona de África como a sua zona natural de influência. Recordar que tem Comoros, tem Reuniões, tem Madagascar e tem tudo aquilo que para eles é um terreno natural de habitação aqui na zona da região. Que é quase natural ver a Total a chegar e a ocupar os espaços de exploração que foram negociados, em primeiro lugar, com outras companhias e com outros países. Em terceiro lugar, é preciso fazer a história da França e da Total nesses lugares de exploração. Onde a França passa e passou, aquilo que nós temos como resultados na Costa do Marfim, nos Camarões, no Togo, no Burkina Faso, etc., é uma imposição de políticas, é um neocolonialismo claro, é uma presença nem sequer neocolonial, mas colonial, com caras de posto colonial muito claro e muito avisado. Tudo essas premissas levam a mim a pensar que existe um projeto petróleo dependente ou gás dependente, que é feito com pessoas que conhecem o espaço, o terreno e o país e que utilizam as fraquezas provenientes, quer de conflitos do passado, quer da pobreza e a discrepância entre ricos e pobres a nível nacional, quer a presença do Islão, para poder utilizar isso como pretexto, mas os fins verdadeiros, o que está em causa, não é nem uma,
Nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, mas é questão de petróleo com um mecanismo muito sofisticado. Eu só quero recordar, para quem quer recordar-se, que o primeiro grande problema de Moçambique nos últimos 5, 6, 7, 8 anos foram as dívidas ocultas. As dívidas ocultas foram feitas para proteger exatamente a costa e a região do norte de Moçambique e foram feitas com a França, para que a França produzisse-nos lanchas de supervisão e controle praticamente nas nossas costas. E hoje é a França que controla essas costas através da Total, e ela o que está a reivindicar? Está a reivindicar duas coisas. Ela sai brutalmente, como está a sair, deixando o país completamente à mercê da sua própria sorte, mas ela não vai sair para não voltar. Mas ela vai voltar dizendo: nós queremos voltar, mas a nossa condição é termos uma proteção e essa proteção tem que ser nossa. Ela quer vir com os próprios serviços de defesa e que são coadjuvados pelos serviços franceses. O que significa uma presença militar francesa no território moçambicano, o que a França sempre quis e fez nos países africanos, e Moçambique sempre evitar. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa, você tem em frente de nós uma pequena ilha, perto das Comoras, que é o território ultramarino que ficou França há 10 anos atrás. Houve referendo em 75, eles votaram por ser franceses e são o território mais pobre de todo o ultramar francês. No jornal Le Monde, de terça-feira, estava escrito o seguinte: este é o território mais pobre da França e a sua grande esperança de mudar a sua situação de pobreza reside no gás e no petróleo que existe em Moçambique. O que é que isto quer dizer? Qual é o significado que isso tem? A Total já mostrou que tinha interesse em transferir os seus lugares de exploração, a sua base no território francês que está em frente. Por isso, me parece que esta dimensão da maldição do petróleo seja muito mais explicativa que as razões que são invocadas correntemente. Eu quero terminar esta longa pergunta ou resposta invocando uma das frases do bispo Luís de Lisboa, o bispo brasileiro, que era o bispo de Pemba, que saiu de Cabo Delgado por ameaças de morte a que era sujeito, sem que nunca tivéssemos sabido quem eram as pessoas que estavam na origem da ameaça que ele subia. Ele dizia assim: não queremos transformar Moçambique num país colonizado em nome do gás e do petróleo. Ele era bispo, vivia no interior, ele não era moçambicano, era brasileiro, tinha informações a partir de base e, apesar de ser cristão e a guerra ser supostamente feita por muçulmanos, ele não interpretava o conflito como tendo uma origem de caráter religioso ou interreligioso, mas ele metia o acento e o dedo no gás e, para mim, sem poder dar explicações cabais e rigorosamente justificadas, me parece que há toda uma interface entre a N, empresas americanas e agora francesa, e interesse dessas potências em volta do petróleo, que explicam mais a questão de Cabo Delgado do que as razões que invoquei antes. Eu queria terminar dizendo: é pena, mas isso demonstra o tipo de mundo em que nós estamos, quando durante 3 anos temos centenas, se não milhares de homens, mulheres e crianças que são forçadas, como judeus, a abandonar a terra, a busca da terra prometida, a fazer um êxodo, a ter que atravessar grandes oceanos, e ninguém se preocupar com isso. A única pessoa que tentou falar em voz alta foi Dom Luís de Lisboa. Ninguém ligou ao que ele dizia. O Papa foi o único que continua a dar voz, mas a tal imprensa internacional, rádios, televisões, não deram importância à morte de pessoas. Há um distrito chamado Mocimboa da Praia. Foi completamente esvaziado de seus habitantes. Os habitantes saíram todos. O número de mortos não fala. Não aconteceu absolutamente nada. Mas a partir do momento em que se tocou aos chamados estrangeiros, mas mais do que os estrangeiros, porque não morreram estrangeiros nenhum, no meu conhecimento, mas tocou-se aos interesses da Total, então a guerra tornou-se, digamos assim, uma vitrina que todos os jornais falam. Isso mostra exatamente quanto todos os homens sejam de facto iguais,
outra vez mostra quanto alguns sejam de facto mais iguais do que outros. O senhor tem escrito também vários textos falando da situação de Cabo Delgado, mas uma coisa que eu acho curiosa e interessante é que os estudantes no Brasil, quando vão falar da África, aqueles estudantes novatos que estão se aproximando do conhecimento sobre a África, eles tendem a chamar a atenção. A África não é um país. É a primeira coisa que eles falam. Há 55 países na África. E a segunda coisa é falar sempre, a África é muito rica, a África tem ouro, tem petróleo. Só que não fazem esse raciocínio do outro passo, dessa maldição das riquezas, né? Que tem gerado um monte de conflitos, porque a exploração é sempre feita por interesses externos e gerando conflitos, gerando guerras, e fica parecendo que essa riqueza está lá, mas quem vai explorá-la ou como ela está sendo utilizada, é riqueza para quem, né? Essas perguntas deviam vir na sequência também, né? Porque parece que é uma maldição mesmo, né? Acaba sendo uma grande maldição. O Brasil descobriu o pré-sal e logo depois a gente teve toda essa intervenção jurídica, a mudança política, um governo de direita, tudo indica que houve um golpe jurídico. Os interesses internacionais estão movendo o jogo, né? Parece que a gente não pode ser cego em relação a essas circunstâncias, né? Olha, a África é um continente largo, grande, é de longe maior do que a Europa, mas é de longe mais pequeno do que a Europa em termos de suas próprias capacidades. E esta África, que supostamente ficou independente na década de 60, continua a ser os seus donos. Os seus donos foram essencialmente os mesmos que tinham colonizado o continente. Quando há dois episódios que são extremamente importantes, o ministro de Negócios Estrangeiros britânico, acho que em 51, 59, faz uma viagem pelo continente africano e em Cape Town ele diz que os africanos, os cafres, os pretos estão a pedir a independência. Mas nós vamos dar a independência, mas vamos vigiar. Se eles usarem bem a independência, a gente vai aplaudir. Se usarem mal, a gente vai punir-los. Quer dizer que usar bem a independência era aceitarmos o que faz o Kuwait, a Arábia Saudita, ou estar completamente com uma economia ao serviço dos interesses do grande capital internacional e enriquecer os países que nós já são ricos. Se nós tentássemos mudar o paradigma e continuar a utilizar os poucos recursos que temos em favor dos nossos próprios países, estaríamos a comportar-nos mal e aí teríamos presença estrangeira muito grande. Foi o que aconteceu com o Patrício Lumumba no Congo, aconteceu com a guerra do Biafra, muito pilotado por Mitterrand, por De Gaulle e pelos franceses na Nigéria, mas foi essencialmente o que foi acontecendo na África no seu conjunto. Quando o Senegal e a Gâmbia decidiram fazer um país chamado Senegâmbia, a embaixada francesa em Londres e a embaixada inglesa em Paris, ao mesmo tempo, disseram: os negros querem fazer não sei o que, a geopolítica deles. Os nossos povos não estão de acordo e houve uma intervenção militar. Nós ficamos independentes, mas ficamos sobre uma independência sobre tutela, sobre vigilância. Os franceses fizeram muito mais do que isso. Eles têm uma presença militar em cada antiga colônia que é militarmente mais forte que os países, que é o exército do país. Hoje não há nenhum presidente no Senegal, na Costa de Marfim, em qualquer colônia francesa, que não tem que estar primeiro na subordinação da França. Não há economia que possa funcionar sem que as reservas do próprio país para a sua própria subsistência econômica não passem pelo Banco de Paris. Não há moeda, não há economia funcional, não há economia de trocas que não passe pela dependência em relação à França. O paradoxo de tudo isto é que nós, os 5 países de língua oficial portuguesa, tivemos que pegar em armas para serem independentes. E rompemos com Portugal. Os portugueses tiveram que sair daqui. Mas na geopolítica mundial, isso significa que ficamos sem donos. E o fato de ficarmos sem donos, tornamos no território de caça de qualquer novo predador que chegasse. Que se chamasse União Soviética antes, China depois e hoje, Estados Unidos ao mesmo tempo, ou hoje de novo a França,
nós ficamos um país sem dono, sem patrão, com uma incapacidade político-militar interna enorme. 10 anos de guerra de libertação, depois de 16 anos que desestruturaram o país, acordos de paz que eliminaram um pouco a defesa militar que tínhamos. Hoje somos um país desamparado, que vive na dependência económica dos outros, na dependência cultural dos outros, na dependência educativa dos outros, e agora, para a nossa própria defesa, no momento em que falo, o Presidente tem uma reunião com os países da região e isso vai acabar por pedirmos a intervenção dos países estrangeiros para defender Moçambique. Mas você conhece um país do mundo onde os americanos entraram e depois saíram? Ainda estão na Europa. A guerra acabou em 45. Ainda estão no Japão. A guerra acabou em 45. Ainda estão na Síria, estão no Iraque, estão no Afeganistão, com uma desculpa, um protesto ao outro. Então, o grande problema desses países é o grande medo da ingerência. Por outro lado, olhas para os países que nós somos, a grande debilidade que nós temos é a formação humana. Quer dizer que não temos dinheiro, certo? Mas os recursos podem estar presentes num país. Você tem que poder saber identificá-los e tem que ter capacidade para explorá-los para os recursos sejam seus. Ora, nós não temos nem capacidade humana, os chamados recursos humanos, nem capacidade técnica. Então, quase parece ter razão aquela frase de Bush pai, já que agora temos Bush filho, só nos falta o Bush Espírito Santo. Aquela frase de Bush pai que dizia os recursos são da humanidade, estão onde estão, a gente vai buscá-los. Os grandes conflitos deste início do século XXI são conflitos de recursos. O que foi a guerra do Iraque? Com uma desculpa barata, estragou-se e destruiu-se completamente um país. O que foi a guerra da Líbia? O que é a divisão do Sudão? O que é a guerra que tivemos no meio do Congo, que até os países africanos participaram pilotado do exterior para poder sacar os recursos que existiam no país? O que é o conflito que vocês têm aí mesmo em frente com o grande país, como é que se chama, que tem muito petróleo? Estou a confundir tudo. Venezuela? Com a Venezuela. É exatamente um petróleo que neste momento não se quer explorar porque tem outras fontes, mas está ali. O dia que quiserem ir buscar o petróleo da Venezuela, há de encontrar maneira de tirar o poder, tirar o governo, o governo que está lá instalado, onde meter o outro para poderem fazer o que querem. Quer dizer, estamos num mundo governado por poucos países e esses poucos países governados por um egoísmo e por interesses de par. O que existe no mundo inteiro pode-se ir buscar, pode-se maltratar as populações, pode-se deslocar as pessoas, porque o fim, maquiavelicamente, justifica os meios. Então, neste sentido, sim. Neste sentido, ter recursos no seu próprio território e não ser capazes de reconhecê-los, explorá-los e utilizar para o seu próprio bem, torna-se a pior das coisas que pode existir para um país com as fragilidades como os nossos. Alguns textos eu tenho falado do cinismo estrutural da situação geral do mundo, né? Porque agora a gente poderia ter a quebra de patente das vacinas e muitos laboratórios no mundo produzindo vacina para tentar acabar realmente com a pandemia. Mas parece que essa ideia de acabar realmente com a pandemia e chegar a todos os lugares é menos importante do que lucrar com a venda de vacinas, né? Isso parece que vai se prolongando, né? Existem aquelas pessoas que são vacinadas, aquelas que vão ser vacinadas e aquelas que não são vacináveis. Não estão nem no radar da possibilidade de ser vacináveis, né? A ideia do cinismo é uma ideia que foi desenvolvida pelo filósofo Amos Sloterdijk. Quando ele chega a dizer, e depois Zizek vai na mesma linha, que quando nós pensamos nos conceitos que nortearam, digamos assim, a filosofia política no século XIX, primeiro com Hegel, depois com o marxismo, o conceito dos mais importantes foi o conceito de dialética. Mas o que significa a dialética? A dialética significa clarificar o que está obscuro, tornar claro o que está escondido, desvelar o que está velado. A dialética significa, para quase numa espécie de silogismo, meter em evidência aquilo que está lá, mas que a gente não consegue ver claramente. Ora, que os ricos aproveitam-se dos pobres para ficarem mais ricos, que muitas crianças no mundo inteiro todos os dias morrem de fome, quando a gente deita fora toneladas de comida,
que hoje há de haver populações que vão morrer sem vacina, quando os países ricos compraram vacinas para meter em estoque. Deus sabe para fazer o quê? É uma evidência para toda a gente. No mês passado, houve uma votação na Suíça que era para saber se tinha que se condenar ou não os bancos e as grandes empresas que praticavam, digamos assim, atitudes contra os direitos humanos fora da Suíça. A população votou que sim, a uma percentagem mínima, os cantões votaram que não. Dizendo isso, a população ou a democracia está a dizer o quê? Está a dizer que os direitos humanos, o respeito pela pessoa, é algo de indispensável e tem que ser garantido intramuros, dentro do próprio país, mas que aquilo que se pratica fora do próprio país, enfim, se justifique a condição que isso traga mais valor, mais dinheiro, mais garantias ao país no interior. Por isso a Nestlé pode continuar, agora celebrou aniversário, a desviar o curso das águas na América Latina, impedir as populações indígenas ter água para depois vendê-la. Por isso, a gente pode ter vacinas em 10 pessoas, a gente pode matar milhões de pessoas, deslocar populações em nome do petróleo, não tem nenhum problema. Neste momento, há um debate sobre a responsabilidade da França no genocídio do Ruanda. Está claro, até por próprios historiadores, uma cumplicidade clara de Mitterrand e do governo socialista para aquilo que aconteceu. A população sabe. Mas você já viu alguma vez um país fazer um referêndum, um país fazer uma manifestação popular, paralisar o país, para defender países do Sul, como quando tem que defender seus próprios interesses? Então a democracia, como dizia o Luis Fargioli, que é um filósofo do direito italiano, que dizia que a Europa, desde a modernidade, desde a luz de invenções que se fez com a escola de Salamanca, com a geração de Vitória, etc., praticou aquilo que ele chama uma progressão do uso do direito que vai chegar à democracia intramuros, mas a Europa foi sempre selvagem no exterior. Ela praticou a escravatura, o colonialismo, e hoje, se a gente contabiliza o número de mortos por guerras, por invenções, por golpe de Estado, e nem falo da fome, de 45, o fim da Segunda Guerra Mundial até hoje, é o dobro, o triplo do número de homens e mulheres que morreram selvagamente durante a Segunda Guerra Mundial. Este é o cinismo que prevalece nas relações que se praticam entre o Norte e o Sul. O que é importante meter em causa é que não basta continuar a dizer que isto é prática das multinacionais. As multinacionais existem dentro de países governados por indivíduos que são democracias que são controladas pelas suas próprias populações. Se as populações e os povos não tomam posição em relação às catástrofes que os seus regimes, as suas empresas praticam no exterior, ela é cúmplice. É cúmplice diretamente porque sabe, e se não sabe, é uma ignorância culpada. É uma ignorância que não pode, no mundo global de hoje, justificar. Quando a gente vê pessoas a morrer, como aconteceu nestes dias em Cabo Delgado, a gente tinha de perguntar-se: quem que deu as fardas? Quem que dá as botas? Quem que tem as armas? Moçambique não fabrica nada disso. Qual é o interesse da Total que está perto? Qual é a parte da responsabilidade nossa, como país e como sistema, para que este tipo de práticas possa continuar? Se a gente não faz essas perguntas, então a democracia que nós temos é falsa, porque ela é boa para nós, é praticada entre muros, mas nós continuamos, como desde Vitória no século XV, desde a Ius Invenciones, que é o primeiro texto de direito internacional público, como defende Kelsen, vamos continuar a ter uma democracia e um Estado de Direito no interno, mas uma prática selvagem. Infelizmente, os instrumentos da selvageria que o Ocidente vai produzindo são hoje muito mais sofisticados do que a selvageria do passado. Então podemos esperar dias muito mais horrorosos e situações de Cabo Delgado muito mais horrorosas, de várias formas, nos anos que temos pela frente. Eu vou fazer só mais uma perguntinha, para você estar com o tempo apertado também. Eu
há pouco tempo entrevistei o professor Tanguá, Godfrey Tanguá, camaronês, né? Eu tinha mandado umas questões para ele e ele não respondeu. Aí depois de um tempo ele respondeu dizendo que era muito difícil para ele responder essas questões de filosofia dentro do país em guerra civil, que ele se sentia numa situação de luxúria, né? Eu respondi a ele, não, dizendo que era importante, sim, que o trabalho dele repercutia, etc. E logo depois eu vi que houve um massacre numa escola, dentro do contexto de guerra civil, invadiram a escola, mataram crianças. Aí eu pensei, eu fiquei sem palavras. E o senhor já descreveu o seu trabalho filosófico como Diógenes, né? Diógenes, o filósofo que saía com a lanterna procurando um homem, o conhecimento, a verdade, um homem honesto. Como filosofar nesse contexto? Você sabe, fazer filosofia ou filosofar no nosso léxico comum tornou-se falar bonito, dizer coisas rigorosas e lógicas, dar silogismo, ou escrever difícil, como escreviam os idealistas alemães, Schelling, Hegel, ou Zeno Zeit de Heidegger. Fazer filosofia é dizer coisas que os outros não, e ter reflexões, ter uma cultura, uma estrutura de pensamento a que os outros não acedem, é procurar as causas últimas, para falar como Aristóteles, é procurar, é o cogito ergo sum de Descartes, é a cana pensante de Pascal, etc, etc. Mas eu penso que se muitas coisas não sou de acordo com o pensamento de Hegel, é uma coisa que profundamente partilho com ele. É que a filosofia é apreender o próprio tempo, a filosofia é tentar compreender o próprio tempo através do pensamento, através de conceitos, como ele disse. Mas eu sempre acrescento esta frase de Ortega y Gasset, que diz que nós somos nós e as nossas circunstâncias. O nosso tempo é um tempo global. O nosso tempo é um tempo em que aquilo que o cristianismo tentou fazer desde Santo Agostinho, no século IV, uniformizar o mundo, que era já um sonho de Roma Agens, do Império Romano, da lei de Justiniano, etc., isso está sendo feito agora pela globalização mercantil e econômica. Simplesmente que ela é feita pela competição, pela lei dos mais fortes, pela compra e venda, e pela elevação do indivíduo no lugar de todos, da comunidade, da parceria, da amizade, do amor e da convivência pacífica. É neste mundo que o filósofo tem que militar para compreender em profundidade o mundo em que vive. Em minha opinião, independentemente da dor que eles possam nos trazer, independentemente da dificuldade humana que a gente tem diante de um outro homem, de dizer o que significa filosofar, é encontrar razões que levam a que este homem seja proibido o fato de ser homem, portanto, de poder viver a sua vida, poder participar na construção de uma humanidade na qual ele é parte integrante porque vive, mas participa para que seja mais humano. Mas há um segundo aspecto que, para mim, a filosofia não pode negligenciar. Se alguma coisa o pensamento de Marx nos ensinou, é esta famosa frase de Philosophien haben immer das Welt interpretiert. Os filósofos sempre interpretaram o mundo. Mas chega o tempo em que é preciso mudar o mundo. A mim parece que a grande azáfama da filosofia, ou pelo menos naquilo que me identifico, é que tenho que interpretar o mundo, tenho que compreender o mundo, na medida do possível, meter toda a minha inteligência para tentar entender o mundo que tenho, traduzi-lo para a compreensão dos demais, fazer uma hermenêutica de compreensão, a partir do lugar das minhas circunstâncias, para recitar Ortega y Gasset, mas ao mesmo tempo tenho que militar para a sua transformação. E como é que a gente milita para transformar o mundo? Há aqueles que transformam o mundo com armas, lutando, fazendo revoluções. É uma forma de transformar o mundo. Há aqueles que, fazendo golpes de Estado, militando pela transformação política. A filosofia que eu milito nela, e tenho sorte de ser professor, é através de um trabalho de consciência. E um trabalho de consciência que é um trabalho lento, muitas vezes infrutífero, ou muitas vezes desgastante, porque é preciso ir trabalhando com as pessoas na ideia de que alguma coisa a nível da autocompreensão do que é ser pessoa a partir de mim próprio tenha que vincar e vingar na minha maneira de ser e de estar no mundo. O que acontece no mundo inteiro
é feito pela nossa fraqueza. E talvez a gente tenha que educar as pessoas a ser mais fortes. Ser mais fortes contra as tentações das fáceis corrupções, contra as tentações das várias discriminações, contra as tentações de pensar em governar a favor de si próprio e a seu bom e único proveito. Se esta mensagem pode chegar a jovens e a gerações de jovens que vivem em outros lugares do mundo, para que eles aprendam a militar, a responsabilidade humana que eles têm para estarem vigilantes, para que o sistema de poder do país no qual tiveram a sorte de nascer não seja, digamos assim, um instrumento contínuo de opressão, de subversão contra a igualdade e contra o direito inerente à vida, a uma vida digna, a busca da eudemônia, da felicidade que cada indivíduo devia poder ter, independentemente do lugar, da raça e do espaço no qual nasce, cresce e é destinado a ver por seus próprios dias. Tá ótimo, professor. Eu acho que já a gente fez uma grande conversa, eu acho. Vai ser importante. Para fechar o podcast com as indicações, a gente vai indicar o podcast de número 99 do Filosofia Pop, em que a gente entrevistou ano passado o professor Severino Goenha, que deu um panorama sobre a filosofia africana, trabalhando o conceito de Lomuco. O Lomuco, a ideia de desmame, descolonização, foi o mote para essa conversa com o Severino Goenha. Ano passado também a gente fez uma série de episódios do podcast Vozes da Unilab, tematizando a Covid-19 em África. Nessa série de episódios a gente entrevistou também o professor Severino Goenha. Lá tem entrevistas também com Elísio Macamo, Filomeno Lopes e Maria Paula Menezes. Então você pode acessar o podcast Vozes da Unilab e você vai encontrar essa série de entrevistas que também é interessante para complementar essa conversa de hoje. Além disso, se você procurar no nosso site filosofiapop.com.br, o professor Severino Goenha tem publicado, junto com parceiros, uma série de textos que tratam um pouco dessa questão da Covid-19 e também do tema que a gente debateu um pouco hoje, esse conflito de Cabo Delgado em Moçambique. É isso, até o próximo episódio, gente. Um abraço. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop